Um particular com Jesus é o tema do nosso devocional desta manhã, gente. Hoje é sexta-feira, bom dia. Deus abençoe o seu dia, as decisões que você ao longo do dia precisará tomar, que sejam todas alinhadas à palavra e quem sabe, né? O nosso devocional desta manhã pode te ajudar em relação a isso. O texto que nós vamos ler é o de Marcos, capítulo 9, verso 28, e eu leio na Almeida Revista e Corrigida. Depois a gente compara essa versão com outra, né? Diz assim o texto: E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte: Por que não podemos nós expulsar? Gente, esse texto faz menção ao momento em que os discípulos tentam expulsar um demônio de um garoto que tinha ataques de possessão maligna, e o pai já estava sem esperança, até porque pediu aos discípulos que mandassem embora aquele demônio do seu próprio filho, e os discípulos, sem sucesso na oração, não conseguiram expulsar o demônio daquele garoto. Resultado, quando Jesus chega, esse pai fica animado, graças a Deus que o Senhor chegou e tal, eu roguei aqui, pedi os discípulos do Senhor, mas eles não conseguiram expulsar. Jesus dá uma bronca nos discípulos, dizendo a eles: geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês e vocês ainda vão sofrer? Traz o garoto aqui. E aí o garoto tem um ataque. Parecia muito essa questão de convulsão, né? Ele tem um ataque muito forte ali, Jesus repreende aquele mal, e aquele mal some, e o garoto é milagrosamente sarado, completamente curado. E os discípulos ficam com aquilo, né, na cabeça. Mas peraí, encucados, né, com isso. Nós oramos, não saiu, não resolveu, e aí Jesus chegou, orou e resolveu. Então aí sim vem o texto que nós acabamos de ler, o verso 28, vai dizer que quando Jesus entrou em casa, os discípulos não pensaram duas vezes, chamaram Jesus num canto, chamaram Jesus à parte e perguntaram: olha, por que nós não conseguimos expulsar? É interessante notar como a NVI traduziu esse versículo. A NVI é a Nova Versão Internacional. O mesmo texto, verso 28, diz assim: Depois de Jesus ter entrado em casa, seus discípulos lhe perguntaram em particular. Eu gosto dessa versão porque dá uma ideia com maior clareza do que os discípulos fizeram e do que nós também precisamos fazer em relação às frustrações que temos com as orações que fazemos. E nem sempre as nossas orações estão alinhadas, elas estão realmente centradas à palavra do Senhor. E volta e meia oramos sem saber como convém. Oramos e erramos no pedido, porque não sabemos orar direito. Então, precisamos, muito de vez em quando, né, separar um particular com Jesus, preparar um momento a sós com ele e perguntar, ser bem sinceros com ele mesmo: Jesus, por que as minhas orações não estão funcionando? O que está acontecendo, né? E os discípulos tiveram este particular com Jesus e Jesus respondeu para eles o seguinte, é o versículo 29, esta espécie só sai com oração e jejum. Agora, nós não podemos padronizar essa resposta e dizer que o seu caso é falta de oração e jejum. Pode ser que no seu caso, Jesus tenha uma outra resposta. Pode ser que você precise de perdoar alguém. Pode ser que você precise de alinhar uma determinada prática ou deixar uma determinada prática. Bom, eu não sei, mas Jesus sabe. E o meu coração já se alegra só por este fato de saber que Jesus conhece e sabe o que é que precisa ser alinhado. Agora, cabe a nós essa disposição, ousadia de baixar a guarda, tirar o particular com Jesus de uma maneira séria, sóbria e dizer: Jesus, olha, o que é que está faltando? E certamente Ele há de nos mostrar, de nos apontar o caminho. Vamos orar? Pai, obrigado. Mais um dia, mais uma manhã, e desta vez oramos esta palavra, pedindo ao Senhor que de maneira particular, chamando aqui o Senhor à parte em oração, que nos mostre o que fazer e até o que deixar de fazer,
que também nos conte, nos aponte pela palavra o que precisa ser mudado, quando precisa ser mudado. Nosso coração está aberto porque queremos ter orações alinhadas à tua palavra, o teu coração, tua vontade. Em nome de Jesus, oramos e te agradecemos. Amém.